Olá pessoal, muito boa noite. Obrigado por você me acompanhar até aqui. Sou o professor Miro Santos, aqui do canal Pensando Sociologicamente. Hoje a gente vai ter uma aula de resolução, só que não é a resolução comum, né, para a véspera. Na verdade, é a resolução pós-concurso, pós-prova de concurso. A gente vai fazer a resolução da prova do concurso da REME, o concurso da CEMED de Campo Grande, que é a prova que ocorreu dia 4 de fevereiro hoje. Então a gente vai fazer essa resolução do que tange a legislação educacional e também o que a banca chama de educação brasileira, tá bom? Então esses são os pontos que a gente vai pegar aqui. Lembrando que é o gabarito não oficial, gente. Então é a minha percepção sobre a educação, minha percepção sobre a teoria pedagógica. Entretanto, é sempre bom esperar o gabarito preliminar e depois, quando convier, se for o caso, entrar com recurso em alguma outra questão, tá bom? Tamo junto, dê o like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vem comigo e vamos matar essa prova agora. Estive ausente em algum momento, né? Porque também estive viajando e depois mudei minha residência, né? Fiquei com mudança de casa e aí passei com a patroa também, etc e tal. E mais algumas coisinhas, mas estamos de volta. Vem comigo. Bom, pessoal, na tela, vamos seguir o barco, hein? A Maratona Professor CEMED com o professor Miro Santos. Então, essa aula faz parte da maratona. Claro que eu não consegui fazer todas as aulas, né, de todo o conteúdo programático, mas vamos matar agora as questões da prova. Então, aula 5, gabarito não oficial, a gente vai versar sobre o quê? Legislação básica da educação e educação brasileira. Então, é o que eu chamo aqui, né, de legislação pedagógica e conhecimentos pedagógicos, né? Legislação da educação e conhecimentos pedagógicos. Vamos que vamos. Então, vai da questão 11 à questão 30, tá? Deixa eu colocar minha caneta aqui para vocês lembrarem, ou para depois, né? Quem for assistir depois, em outro momento, essa aula. Essa é a prova da Banca Avalia, ocorreu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no ano de 2024. Então, tem conhecimentos pedagógicos aí e legislação educacional. Coloquei, centralizei. Vamos pôr a caneta. Cadê minha caneta? Está aqui. Vermelha. Pôr nos favoritos. E é isso. Vamos que vamos. Bom, a Lei 12.796 alterou a LDB, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a formação dos profissionais da educação. Com base no que dispõe a nova lei, assinar a alternativa correta. Vamos que vamos. Ah, de acordo com a Lei 12.796, gente, eu tenho aula sobre essa lei aqui no canal, hein? Mais de uma aula. Tem até mapa conceitual. As crianças brasileiras devem ser matriculadas na educação básica a partir dos 6 anos de idade. Não é isso, hein? Aqui são 4 anos, dos 4 aos 17, então essa está errada. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Faz sentido, professor Miro. Então essa aqui a gente deixa na berlinda. De acordo com a Lei 12.796, tem garantia de educação infantil gratuita, crianças de até 4 anos de idade. Até 4 não, gente, até 5, né? Até 5 anos e alguns meses. Então aqui também está errada. D. A Lei 12.796 estabelece o atendimento educacional especializado, gratuito, aos educandos com deficiência. Bom. Transtornos globais de desenvolvimento. Ok. Altas habilidades. Ou superdotação transversal a todos os níveis, etapas e modalidades. Muito bom. Preferencialmente na rede regular. Então aqui especial está errado, ó. Seria regular, estaria correto. E a Lei 12.796 estabelece que a educação pública será efetivada mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 5 ao 17. Não são 5 ao 17, tá bom? Então a gente vai ficar com a letra B, questão 11, letra B, gente. Informe nos comentários o que você interpretou dessa questão e como você responderia e de fato como você respondeu. Vamos lá. 12. Professor, por que que tá assim, né? Na verdade, gente, a gente acabou de digitalizar, hein? Digitalizar. Escaneamos, né? Escaneamos aí a prova, por isso que ela não tá na arte do canal. Tá só no livrinho mesmo, do caderno de questões. 12. A educação de jovens e adultos, a EJA, nos termos da Lei 13.632, é destinada apenas àqueles que não tiveram acesso a estudos no ensino fundamental da idade própria. Gente, aqui você não pode, né, excluir. Você tem aí estudantes da educação infantil, né, que seriam crianças, mas na verdade, no caso da EJA, a gente tem aqui incorporado a educação do ensino fundamental,
e o ensino médio. Tem que ter essas duas etapas, não pode dar exclusividade ao ensino fundamental, tá errado. Somente aqueles que não tiveram continuidade de estudos, né? E o acesso? Cadê? Não falou nada sobre o acesso. Tá errado também, é que só fundamental. C, aqueles que não tiverem acesso, não tiveram, né? Acesso ou continuidade, tá certo? De estudos no ensino fundamental e médio. Assim está a letra da lei. Na idade própria e constituirá instrumento para a educação e aprendizagem ao longo da vida. Muito bem, é isso. A gente vai ficar com a letra C, hein? Unicamente aqueles que não tiveram acesso ao estudo no ensino médio, não. Apenas aqueles que não tiverem continuidade de estudos, deixa eu subir que está cortado. Continuidade de estudos no ensino médio, na idade própria, e constituirá instrumento para a educação e aprendizagem ao longo da vida. Não também, né? Então a gente vai ficar com a letra C, questão 12, letra C. Aqui eu considerei ela mais fácil um pouquinho, né? Mas na verdade, nenhuma questão de concurso é fácil, né? Eu sempre gosto de frisar aqui. Eu acho difícil a questão de concurso. Sobretudo, eu sou muito solidário às pessoas que fizeram a prova agora à tarde também. Porque tem aí profissionais da pedagogia, as professores e as professoras, né? Da pedagogia que lecionam nas séries iniciais e também lecionam na educação infantil. Tiveram as duas provas, mas é muito cansativo. 60 questões, mais redação. Não é brincadeira, não. A gente fica num esgotamento muito sério. Então, por isso que eu nunca considero as questões totalmente fáceis, né? Mesmo a questão que seria mais rápido, né, e objetiva a resposta, é fácil dizer quando a gente está fazendo, né, o treinamento ou o simulado, mas o duro é quero ver lá, no banco da prova, né, no dia do concurso. Bom, vamos lá. 13. Analise as alternativas à luz do disposto na Lei 14.191, que dispõe sobre a modalidade de educação bilíngue de surdos, e assinar a alternativa incorreta. Então ele quer a que não faz parte, hein, gente? Ele quer aquela que não tem a ver, aquela que a gente vai considerar como errada. A oferta de educação bilíngue de surdos terá início do 0 ano na educação infantil e se estenderá ao longo da vida. Muita gente fala, mas eu nunca vi, né? A educação bilíngue, né? Em creches. Mas é isso aí, gente, ó. É 0 ano, né? 0 aos 17, depois, ao longo da vida, continua também. 0 a 17 na educação básica, é claro. Faz sentido? Faz sentido. A educação bilíngue de surdos deve oferecer como primeira língua a língua brasileira de sinais, Libras, e como segunda língua o português escrito. É isso? É isso, tá na letra da lei. Por quê? Gente, a pessoa surda ela vai ter contato com a comunicação com a linguagem a partir dos sinais, né, da língua brasileira de sinais, a Libras. É isso. C. Haverá, quando necessário, serviços de apoio educacional especializado, como atendimento. Como atendimento o quê? Educacional especializado bilíngue para atender às especificidades linguísticas dos estudantes surdos. É isso, né, gente? A gente tem muito do que está aqui, tá no artigo. A partir dessa atualização, essa atualização ela atualiza quem? A LDB. E a LDB no seu artigo 60, eles chamam de 60A. Você tem aí alguns parágrafos, o parágrafo primeiro, que diz respeito a tudo que está posto aqui. Letra D. Na educação superior, sem prejuízo de outras ações, o atendimento aos estudantes surdos, surdos cegos com deficiência auditiva, sinalizante, surdos com altas habilidades da superdotação ou com outras deficiências associadas, efetivar-se-á mediante a oferta de ensino bilíngue e de assistência estudantil, assim como de estímulo à pesquisa e desenvolvimento de programas especiais. Faz sentido. Tem isso sobre educação superior? Tem isso sobre educação superior. Está correto também. Letra E. A educação bilíngue de surdos deve oferecer como primeira língua a língua portuguesa. Não, né? Que está errado. Em segunda língua, a língua brasileira de sinais. Então, essa é incorreta. Então, 13, letra E. Vamos que vamos. 14. Os estabelecimentos de ensino respeitados as normas comuns, que mais? E a do seu sistema de ensino terão incumbência de. Então está falando dos estabelecimentos de ensino, aonde a gente encontra sobre os estabelecimentos de ensino na LDB é no artigo 12. Lembra? Artigo 9, União, artigo 10, Estados, artigo 11, municípios e artigo 12, estabelecimentos de ensino. Tá bom? Letra A. Notificar o Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentam
apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Correto, está certo. Gente, antigamente era, ó, 50%. Professor, ele poderia dificultar, a banca avalia poderia dificultar? Essa? Poderia. Eles poderiam cobrar o quê? Quantos dias, né, o aluno faltando, a gente tem que acionar o conselho tutelar. Olha só, são 200 dias letivos, né? Dias letivos. E aí, o percentual mínimo, né, para o aluno ser considerado aprovado, ele não pode faltar mais que 25%. 25% desses 200 dias dá um total de 50 dias. Só que com a nova lei, né, essa lei, ela diz respeito a essas faltas. A lei que institui, né, a atualização sobre isso é a Lei 13.803. A gente falou nessa lei aqui no canal de 2019. Opa, 2019. Ela vai falar, olha, tem que acionar, não é com 50% mais, mas é com 30%, esse percentual mínimo. Então, 30% de 50 dias, que dá um total de 15 dias. A partir, né, a mais, né, acima de 15 dias, você tem que acionar o conselho tutelar. Então, poderia estar perguntando os dias, tá? Ou o percentual, nesse caso, 30%. Não é mais 50%, não é mais chamar o juiz, ó, notificar o juiz. Na lei anterior, você tinha que notificar o conselho tutelar e o juiz da comarca, né, responsável. Não tem mais, tá? Aqui também não é mais o juiz, mas é os 30. E aqui não é 50 e aqui não é 50. Então a gente vai ficar 14, letra A. Beleza? Tem no artigo 2, no artigo 3º também, né? No artigo 27 dessa atualização. 15. De acordo com o previsto na Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência, assinar a alternativa incorreta. Pessoal, 15, hein? Vamos lá. O que a gente tem aqui, né? Prioridades, ó, em relação ao que a gente pode fazer. O que? O que? Quais são as prioridades? Vamos tentar lembrar. Letra A. Considera-se a acessibilidade a possibilidade e a condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços imobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas de tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, isso é o que é considerado acessibilidade. Gente, isso está na lei. Nesse caso, a gente tem a atualização, né, da lei número 13.146. Essa é mais antiguinha um pouquinho, de 2015. Tá? Essa aqui é de 2015, tá? Ficou cheio ali, deixa eu apagar. Acabou ficando muito cheio. Então, é a lei número 13.146 de 2015, tá bom? Bom, considera acessibilidade, tá ok. Tem isso, tá? Se eu não me engano aqui, pode ser um dos artigos aqui dessa lei, artigo 2º, artigo 3º tem os conceitos também. Considera pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, no início dessa atualização dessa lei, a gente tem isso, né? Conceituando quem é a pessoa com deficiência. Letra C. São extensíveis a todos os direitos do atendimento prioritário ao acompanhante da pessoa com deficiência. Gente, tem que estender, né, os direitos para a pessoa que é acompanhante, né? Então, o direito de prioridade à fila, o direito de prioridade ao transporte, o direito de prioridade, sempre a pessoa que é responsável, o acompanhante, ela tem. Só que, muito cuidado, aqui colocou todos, ó, não será todos, não serão todos. Por quê? A prioridade processual não vai poder. Então, assim, o direito de prioridade processual, jurídica, não pode. O direito também a maior rapidez em relação à restituição. Restituição do imposto de renda, né? Imposto de renda. Não pode. Então, não é que são todas, né, os direitos extensíveis ao acompanhante. Então, a errada é essa, tá bom? Ele quer incorreto. Letra D. A educação constitui o direito da pessoa com deficiência, sendo assegurado o sistema educacional inclusivo.
Tá ok. Letra E, incumbe ao poder público assegurar às pessoas com deficiência o acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica. Tem isso também, tem isso também. Então, aqui, nesse caso, é a 15? 15, letra C. Vamos embora, gente, rapidinho, senão a gente não dá conta, já estamos aí com 15 minutos. A resolução número 2 fala sobre a BNCC, a gente tem bastante aula aqui na BNCC. Considerando esse documento, assinale a alternativa correta, que apresenta o objetivo das competências gerais para a educação básica, proposto pela BNCC. Tá bom? Essa coloquei mais fácil um pouquinho. Vamos lá. A. A BNCC define algumas competências gerais, que devem ser foco do processo de ensino e aprendizagem somente nas séries finais. Não, né? A BNCC, a competência está no ensino médio também. Errado. A BNCC definiu 10 competências gerais, tem isso? Tem, que devem ser desenvolvidas ao longo da educação básica, com o objetivo de assegurar uma formação humana integral com vista à construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Faz sentido? Faz sentido. Letra C. De acordo com a BNCC, o desenvolvimento das competências gerais devem ser o foco do trabalho pedagógico na educação infantil. Não, né? A BNCC, porque lá você tem, né, os campos, né, e de aprendizagem, etc e tal, na educação infantil. A experiência, né, por meio da experiência. Beleza? A gente aprende, né, etapas e competências e habilidades que devem ser da educação infantil. D. A BNCC estabelece as competências gerais e define a etapa do ensino médio como prioritária. Não, né? Tem ensino fundamental também. A BNCC tem como objetivo iniciar os estudantes em práticas e habilidades socioemocionais para garantir o desenvolvimento das competências gerais da educação básica. Não, não é iniciar estudantes em práticas socioemocionais, não. É algo mais integral, né? Formação humana. Então a gente vai ficar, nesse caso, com a letra B, tá bom? 16, letra B. Vamos que vamos. Pessoal, vamos lá. 17 tá aqui. Deixa eu ver se eu dou uma espremida nela aqui. A chegada dos jesuítas no Brasil em 1549 é marca importante para a história da educação. Qual foi a ação pedagógica empreendida pelos jesuítas no período de 1549 a 1759? A gente tem que lembrar o que, ó? Catequização, né? Dos índios que moravam aqui, que nós chamamos agora de indígenas, né? Indígenas. E também das pessoas que aqui viviam, né? Dos colonos, etc e tal. Então, era uma educação voltada, né, à religiosidade católica também. Então, letra A, os jesuítas concentraram-se, eles foram expulsos depois, né, para o Marquês de Pombal. Os jesuítas concentraram-se apenas na formação dos filhos dos colonos. Não. Com o decorrer do tempo, os jesuítas integraram práticas educacionais tradicionais dos povos indígenas. Não. Aqui havia um processo de exclusão, né, gente? Exclusão, não era multiletramento, não era multiculturalismo, não, porque tinha a etnocentrismo, o etnocentrismo. Acabar com a cultura e idioma dos povos que aqui viviam. C. A Companhia de Jesus enviou missionários para trabalhar com a formação superior destinada à elite colonial. Formação superior nesse período? Nunca, né, gente? Essa elite, ela tinha que estudar nas faculdades, nas universidades da Europa. Tá errado. Letra D. Fundar escolas e colégios para a educação dos filhos dos colonos e indígenas, promovendo a educação baseada nos princípios cristãos. A catequese foi a marca de sua ação pedagógica. Faz sentido? Faz sentido. Letra D está correta. Letra E. Incentivaram fortemente a educação feminina. Nunca, né, gente? Então, aqui, 17, letra D. 18. A LDB estabelece, né, diretrizes e bases da educação nacional. Essa legislação sofreu alterações no decurso histórico para atender às demandas no contexto atual. Sobre a educação digital, assinar a alternativa correta. Então você tem algumas atualizações sobre a educação digital, né? Vamos lá. De acordo com a LDB, o Estado deve garantir a educação escolar mediante ensino de qualidade gratuito e laico. A educação digital não está prevista na legislação. Está sim, gente. Teve atualização. Está prevista sim. A LDB estabelece as diretrizes para os processos de ensino e aprendizagem. A educação digital é demanda do mercado de trabalho e deve ser responsabilidade da família. Não. É responsabilidade da educação, do Estado, do sistema de ensino também. De acordo com a LDB,
de acordo com a LDB, é dever do Estado garantir a educação digital, com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior à internet de alta velocidade, adequada para o uso pedagógico. Muito bem. É essa, né? Vamos ver a D? Educação digital vinculada ao letramento digital ocorre nas situações cotidianas. Não é tarefa da educação escolar. É tarefa sim. A educação digital depende da interação dos educandos com conteúdos digitais. A escola pode colaborar, né? Pode colaborar elaborando tarefas que permitam o uso de tecnologias digitais. Mas não é isso que está lá, então a gente vai ficar com a letra C, com certeza. 18, letra C. 19. O processo de avaliação educacional, ó, não chegou ainda de avaliação, né? Engloba múltiplos significados, originados da relação entre a aquisição do conhecimento e o aprimoramento de competências, desempenhando um papel crucial na formação da subjetividade dos participantes nos contextos educativos. Sobre a avaliação educacional, assinale a alternativa correta. Aqui, ao invés de colocar os autores e os tipos de avaliação em relação a teorias, perspectivas ou funções, né, as funções da avaliação, não, ficou um texto meio solto. Essa questão não gostei muito não. Ó, letra A. É um processo unidimensional focado na mensuração quantitativa. Não, né? A avaliação não é explicitamente isso que está aqui. Aqui é uma versão muito simples, né? Simplista, simplória, limitante, limitadora. Por isso que essa aqui está errada. Limitadora da avaliação. Não. B. É uma responsabilidade do corpo docente, não envolvendo a participação dos alunos no processo de autoavaliação e autorregulação do aprendizado. Essa também está errada, né, gente? Por quê? Tem que levar em conta o contexto e a participação dos estudantes. Está relacionada ao desenvolvimento da subjetividade dos participantes no contexto educativo. Nos contextos educativos, sendo um instrumento técnico para aferir resultados acadêmicos. Será que é isso, né? Então, não é só aferir resultados, né? É um tipo de avaliação somativa ou um exame. Na verdade, a ideia de avaliação engloba muito mais. Ela é para a gente ver os caminhos da aprendizagem, né? O que a gente está fazendo, não está fazendo, etc. e tal. Letra D. Deve ser padronizada em todos os níveis de ensino para que as especificidades e diversidades presentes em diferentes contextos não interfiram no resultado. Mas você tem que ter contexto, né? Você tem que ter aí um entendimento e uma modificação, uma adaptação para diferentes alunos e rendimentos. Então, o público-alvo da educação especial, por exemplo. Então, aqui está errado. Letra E. A avaliação educacional abrange diversos significados, indo além da simples verificação dos conteúdos aprendidos, incluindo a análise do processo de ensino-aprendizagem e o impacto na formação integral dos indivíduos. Ficaria com essa, mas eu achei que poderia cobrar de uma maneira muito melhor a questão da avaliação. 19, letra E. 20. A Lei 13.005, opa, o PNE. Com vigência de 10 anos, o PNE estabeleceu metas que deverão ser cumpridas no prazo de vigência de 2014 a 2024. Quem é que vai monitorar a execução e cumprimento dessas metas? A gente tem aí, né, 5, né, entes, né, 5 dimensões que eu já falei na aula sobre o PNE e numa aula bem antiga também sobre o Observatório do PNE. O Ministério da Educação, o Instituto Nacional, o INPE não, tá errado. O Ministério da Educação, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, ok. A Comissão de Educação e Cultura e Esporte do Senado Federal, ok. O Conselho Nacional de Educação, CNE, e o Fórum Nacional de Educação, inclusive o fórum que está desenvolveu o CONAE, né? O CONAE 2024, inclusive para que a gente tenha aí a minuta do novo plano de educação, que vai vigorar de 2024 a 2034. Quando sair, a gente vai ler e fazer análise desse novo plano também. Então é essa, gente, com certeza, tá? Letra B tá certa. A Comissão de Educação da Câmara, a Comissão de Educação e Cultura do Esporte do Senado, o Instituto Nacional, o INPE não, gente. E aqui as secretarias municipais, também não. O Instituto Nacional de Estudos, só ele também não. Então a letra B. 20, letra B, com certeza, absoluta aqui. 21. A modalidade de ensino à distância prevista na LDB, no âmbito do ensino superior público ou privado, desempenha um papel fundamental na divulgação de conhecimento por meio de universidades, centros de ensino, faculdades e institutos. Sendo assim, de acordo com essa legislação, de quem é a responsabilidade pelo registro dos diplomas dos cursos ofertados na modalidade de educação à distância? Gente, aqui eu achei confuso essa, hein? Caberia um recurso talvez, ó.
Se a gente for pensar em responsabilidades, de quem que é a responsabilidade pelo registro dos diplomas dos cursos? A gente pode identificar que a responsabilidade seria, a priori, das próprias universidades. Eu colocaria a universidade com certeza sem medo, sem dó, né? Mas se a gente for lá, LDB, tem um artigo, né, que diz respeito a isso. O artigo 80 da LDB, ele vai falar, né, que aí você tem as universidades a partir do que diz a União, tá bom? Então essa mesma aqui eu colocaria as universidades, colocaria até mesmo portarias do MEC. Então quem que vai organizar isso, né? Portarias. Então essa aqui é muito confusa. Acho que essa é uma questão difícil. Colocaria até com todas as bolinhas aqui, tá bom? Porque é muita coisa para lembrar, gente. Essa questão de né, o concurso tem que gabaritar, acertar todas. Eu não entro nessa vibe, não. A gente sabe que é muito cansativo, é muito extenuante. Os professores estão em burnout já, tem muita coisa para fazer. Ficar lembrando de 90 artigos da LDB, mais uns 50 da Educação Especial, mais uns 30 de não sei o quê, mais DCNEB, e mais a legislação local, mais as 20 metas do PNE, mais o Plano Municipal de Educação. Cara, vai bugar, velho. Então, assim, é cansativo. Tem gente que estuda, aprende ali no momento, depois esquece. É muito comum. Então, assim, essa com certeza a gente ficaria na Berlinda aí. Então, os estados regulamentarão os requisitos para a realização de exames e o registro de diplomas. Não é os estados, tá? Então, essa aqui não é. A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e o registro de diplomas relativos ao curso de educação à distância. Então, isso está no artigo 80, né? Nesse parágrafo aí que diz respeito à União. Parágrafo 1º ou 2º, se eu não me engano. Então, é essa aqui, tá, gente? Vamos ver as outras? C. Os municípios regulamentarão os requisitos para a realização de exames e registros de diplomas. Não. O Conselho Nacional de Educação regulamentará os requisitos para a realização de exames e ou registros de diplomas relativos a curso de educação à distância. Não também. Mas olha só, o enunciado está falando de responsabilidade pelo registro. E aqui a gente está falando sobre normatização, né? E aqui sobre regulamentação, né? Essa eu acho bem difícil, né? O entendimento dela. Então aqui também não. E os conselhos estaduais de educação regulamentarão os requisitos para a realização de exames. Também não. Então, a melhorzinha aqui nesse caso a gente é a letra B com certeza, tá? 21, letra B. 22. O projeto político pedagógico, PPP, que vergonha em banca avalia. Cara, se a gente está falando de alguém que tem um banco de dados de questões, tem revisores, você tem alguém da letras, alguém da linguagem, alguém da pedagogia, para ser revisor de uma banca que está ganhando dinheiro para fazer um certame, você pode ter algum erro de pontuação, algum erro de uma vírgula. Cara, agora um número de uma lei, o número de uma lei, um nome de uma lei, ou o nome de um conceito tal qual, né? Projeto político pedagógico, PPP, cara, é indefensável. Isso aqui tinha que bater com recurso para todo mundo ganhar essa questão, com certeza. Vamos lá escrever, ó, PPP, de projeto, de político, de pedagógico. Que vergonha, hein? É um documento que reúne os objetivos e as diretrizes da instituição escolar e deve ser elaborado com a participação dos profissionais da educação e da comunidade escolar também. Conforme previsto na LDB, sobre o conceito de PPP, assinar a alternativa correta. Aqui na Ilma Passos, né, Veiga se reviraria no túmulo quando ela visse o modo como está escrito aqui. Vamos lá, 28 minutinhos aí. Vamos para 29, vamos para 30. Estamos chegando. A. Projeto refere-se ao planejamento das ações, ok, que devem ser realizadas. Ao político refere-se à concepção pública e ao lugar de formação cidadão. E pedagógico refere-se à organização dos processos de ensino-aprendizagem. Eu ficaria com essa com certeza, tá? Sobre o PPP, né? Não é PPE, PPP. Por quê? Porque essa daí, gente, é a que tá melhor, ó. Vamos ver. O PPP, PPE é dose, hein? Da escola é um documento normativo de longo prazo, determinado pelas secretarias municipais e estaduais de educação e executados pela comunidade escolar. Não é determinado pelas secretarias, é uma construção coletiva. O PPP é um documento que normatiza as ações administrativas e financeiras. Não. O projeto refere-se às incumbências financeiras. Não, o projeto refere ao planejamento como um todo.
O PPE é uma forma de controle das atividades administrativas e financeiras. Não é uma forma de controle, é uma forma de contribuição conjunta, um planejamento, um plano, né, de ação. Então, ficaria com a letra A. Né? 22, letra A. 23, os processos de ensino-aprendizagem são orientados por teorias de aprendizagem que explicam os fatores que interferem na aprendizagem e no desenvolvimento. Dentre os teóricos, Jean Piaget destacou-se ao desenvolver a teoria da epistemologia genética. Mais uma vez, hein, cara? Como é que você escreve isso aqui se não coloca o i? É. Que postula os estágios de desenvolvimento na criança. Sobre essa teoria, essa é a alternativa correta. Então, gente, nessa questão, são os estágios do Piaget. A criança passa por 3 estágios, né? Silábico, não. Aqui a gente está falando de Emília Ferreiro, ou alfabetização, não. A criança tem 2 estágios de desenvolvimento, marcado pela aquisição. Aqui a assimilação, acomodação, etc e tal, também não. A criança passa por 2 estágios importantes, o desenvolvimento real e potencial. Também está errado, não é nesse termo, e aqui está tentando enganar a gente, enganar o candidato com Vygotsky. A criança passa por 4 estágios: sensório motor, pré-operatório, operações concretas ou operatório concreto, ou operatório formal. É essa aqui, tá? Estágios de desenvolvimento são marcados pela aquisição de fala, também não. Então, 23, letra D. 24, olha a única pequena, hein? Analise as características a seguir. Os comportamentos humanos são aprendidos, o ambiente determina o comportamento. O comportamento deve ser reproduzido por meio de experiências e condicionamentos. Aqui tem muito Skinner, né? Não só Skinner, como Pavlov, né? O Watson, né? Os camaradas lá que desenvolveram aí esse tipo de pensamento em relação ao comportamento, que nós podemos chamar de quê, gente? Teoria do comportamentalismo, né? Comportamentalismo. Ou teoria, né, do comportamentismo também. Comportamentismo. Beleza? Construtivista? Não. Histórico ou socioconstrutivista? Não. Histórico-cultural? Não. Sócio-interatonista? Não. Pedagogia das competências? Também não. Gente, tem um nome em inglês, né? Behavior, que quer dizer, né, comportamento em inglês. E aí vem essa teoria behaviorista, condicionamento, etc e tal. Beleza? Então aqui no caso 24, letra A, com certeza. Vamos para 25? 25. A Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, tem como objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino a promoverem o quê? Respostas às necessidades educacionais especiais. Assinale a alternativa que demonstra as diferenças entre educação especial e educação inclusiva. Vou tomar uma água, hein? Bom, a educação especial é uma modalidade de educação prevista na LDB. É uma modalidade. Porque ele quer diferença entre o que é educação especial e o que é educação inclusiva. São coisas distintas. A educação especial é uma modalidade ofertada preferencialmente na rede regular de ensino. Deve garantir a aprendizagem e o que mais? E o desenvolvimento dos alunos e o atendimento educacional especializado, o AEE. A educação inclusiva, por sua vez, é outra coisa. É uma perspectiva de educação que visa eliminar os obstáculos e as barreiras que limitam a aprendizagem, levando em conta a diversidade, né? O multiculturalismo, o tempo das pessoas, as características, etc e tal. Tá certo? Tá certo. Essa é muito boa. A educação especial e a educação inclusiva são perspectivas teóricas adotadas para a elaboração do plano de atendimento individualizado dos alunos, né? É o PEI, talvez? Não, não é isso não. A educação especial é uma política que define diretrizes para o atendimento educacional especializado. Não, gente, a educação especial é uma modalidade, né? A educação inclusiva tem previsão legal no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Não. A educação inclusiva e a educação especial são modalidades. Não são modalidades. A educação inclusiva é, é uma perspectiva. A educação especial é uma modalidade. A inclusiva não. Então, né, vamos ficar com a letra A, questão 25, letra A. 26. A resolução número 2
né? Que ela vai tratar sobre o quê? Né? A educação ambiental. Fala sobre a educação ambiental, né? Assinale a alternativa que descreve corretamente uma das formas de inserção dos conhecimentos concernentes à educação ambiental nos currículos da educação básica e também da educação superior. Vamos lá? Então aqui a gente tem que lembrar, né? Se não lembrar, a gente não consegue lembrar muito bem, mas é isso, né? Tem que tentar lembrar. É via ações comunitárias inseridas no contexto da escola? Não. Ela vai entrar com o conteúdo dos componentes já constantes no currículo? Não. Ela vai entrar como conteúdo adicional sem integrar-se aos componentes curriculares? Não. Via projetos em parceria com o terceiro setor e a sociedade civil organizada? Não. Ela vai entrar como pela transversalidade mediante temas relacionados ao meio ambiente e à sustentabilidade socioambiental. Tá isso, né, gente? Tem a letra da lei que diz respeito à educação ambiental. Então aqui, 26, letra E. Vamos conferir? Vamos conferir, gente. Eu trouxe até para a gente ver, ó. Artigo 16. A inserção dos conhecimentos concernentes à educação ambiental nos currículos pode ocorrer como? Pela transversalidade mediante temas relacionados com o meio ambiente e a sustentabilidade socioambiental, né? E também pelo conteúdo dos componentes já constantes no currículo e pela combinação de transversalidade de tratamento nos componentes curriculares, né? Transversalidades, ali, ó, mediante temas relacionados ao meio ambiente e à sustentabilidade socioambiental, tá bom? 27. A resolução número 1, de 30 de maio, do Ministério da Educação, diz respeito ao quê? As diretrizes nacionais para a educação e direitos humanos, a serem observadas pelos sistemas de ensino e suas instituições. Sobre essa diretriz, assinala a alternativa incorreta. Gente, quem não lembrava das diretrizes, né? Ou do programa, né? De educação e direitos humanos, ou plano de educação e direitos humanos, você pode ir por eliminação, ó. Vamos tentar resolver essa? Vamos tentar resolver essa. A educação e direitos humanos, um dos eixos fundamentais do direito à educação, então a educação e direitos humanos, refere-se ao uso de concepções e práticas educativas fundadas nos direitos humanos. Até aí, ok. Em seus processos de promoção, proteção, defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã, de sujeitos de direitos e de responsabilidades individuais e coletivas. Beleza, ok. A educação em direitos humanos tem como objetivo central a formação para a vida e para a convivência, no exercício cotidiano dos direitos humanos, como forma de vida e de organização social, política, econômica e cultural, nos níveis regionais, nacionais e planetário. Que é aquela coisa, né? Pensar globalmente, mas agir localmente também. Tá certo? Tá certo. C. A educação em direitos humanos deverá orientar a formação inicial. Cadê? Tá aqui. E continuada de todos os profissionais da educação, sendo componente curricular obrigatório nos cursos destinados a esses profissionais. Ok? D. Os sistemas de ensino e as instituições de pesquisa deverão fomentar e divulgar estudos e experiências bem-sucedidas realizados na área dos direitos humanos e da educação em direitos humanos. Tem que divulgar, tem que pensar em soluções e em também pesquisas sobre isso. Letra E. A educação em direitos humanos tem como objetivo central a organização de projetos junto ao terceiro setor e à iniciativa privada para gerar renda e emprego para as populações vulneráveis. Não é esse né, o programa, né, o objetivo. É o entendimento da proteção dos direitos da dignidade humana. Então, ele quer a incorreta, letra E, incorreta, 27, letra E. Vamos para 28, estamos quase acabando, hein? A LDB. Opa, essa aqui também eu vi um problemaço. Cabia um recurso, mesmo ela não sendo difícil, hein, ó. Um recurso aqui, com certeza, gente. Por quê? Ó, essa aqui, deixa eu subir aqui. Aí, tem um problema, ó. Vamos ler? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação tem por finalidade. Então, ó, a lei, né? Ela tem por finalidade. Mais uma pisada na bola em banca avalia, ó. A lei tem por finalidade. A lei tem por finalidade o quê? Ora, bolas, a lei tem por finalidade regulamentar e normatizar alguma dimensão do tecido social, alguma dimensão de algum tipo de organização sobre o mundo ou alguma dimensão de alguma institucionalidade. Então, a lei sobre, né, serviço social vai falar sobre serviço social. A lei sobre, né,
crimes vai falar sobre crimes. A lei sobre o meio ambiente vai falar sobre o meio ambiente. A lei sobre educação visa, né, objetivamente normatizar, regulamentar, regularizar, dar normas e orientações legais sobre aquele modus operandi ou aquela dimensão do real. Então, a LDB tem por finalidade normatizar a educação. É isso. Aqui está falando errado, ele estava cobrando, deveria ser a educação tem por finalidade, segundo a LDB, e aí sim. Então, aqui está faltando o que, gente? A educação. Educação como sujeito. Então, aqui está escrito errado, enunciado. E se a gente está falando de educação como finalidade, aí sim a gente entraria, né, tanto no artigo 2º, primeiro, lá no início, desde o início da LDB, né? E aí o artigo 3º também. Mas vamos tentar entender aqui. Letra A. Elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado. Não é isso, né? Na 28 a gente não quer isso como finalidade. Prover cursos presenciais à distância aos jovens e adultos insuficientemente escolarizados. Não. O pleno desenvolvimento do educando, seu preparo, né? Reparo, gente, tá até escrito errado. Seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, isso aqui, gente, está no artigo início da LDB. Então, que diz respeito ao quê? A finalidade da educação. E ainda a LDB trata de um tipo de educação, que é a educação escolar. Então, o enunciado está faltando coisa. Então, segundo a LDB, a educação tem por finalidade isso. Seria essa daqui. Letra D. O aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado. Não. Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. Não. A educação teria por finalidade o que está constando na letra C. Mas cabe um recurso porque ela está muito mais elaborada, está faltando coisa. Mas ficarei com a letra C. Beleza? 28, letra C. 29. Olha lá, gente. Dos princípios e fins de quem? Da educação nacional. A educação, dever da família e do Estado, inspirado nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade, aí sim, vou colocar até um marcador aqui agora, o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Mas a gente está falando do que, gente? Nós estamos falando da educação e o enunciado não cobrou sobre educação, então está errado. 29. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Na teoria postulada por Henri Vallon, ele afirma que jamais pude, acabei escondendo aqui, dissociar alguma coisa, não porque os creia irredutíveis entre si, mas porque no homem eles me parecem tão estritamente complementares desde o nascimento que a vida psíquica só pode ser encarada tendo em vista suas relações recíprocas. O Vallon foi aquele camarada que falou muito sobre o quê? A afetividade. Ele fala muito sobre afetividade. Aqui, gente, eu achei muito difícil o seguinte. Quem não lembrar muito da escrita do autor, e em específico o que ele está dizendo nesse período, pode confundir, né? Com certeza, cultural e social não, político e social não, social e político não. Agora que ele está fazendo o quê? Ele está fazendo menção a uma natureza. Natureza, que de certa forma é orgânica, biológica, orgânica. E também ele está falando de algo que é cultural, social, que depende, né, da socialização. Nós não temos a dualidade, né? Nós somos uma coisa só. É isso que ele está enfatizando aqui. E a afetividade, ela está muito nesse processo. Então, aqui poderia ser, com certeza, biológico cultural e biológico e social. Mas, vamos aí ao que diz respeito, ao que consta, né, na fala dele na sua obra. Então, é biológico e social, nesse caso 29, letra E, tá bom? Mas aqui poderia vir a confundir, com certeza as duas aqui bateriam na trave. Vamos conferir? Esse trecho está escrito assim, ó. Jamais pude dissociar o biológico e o social.
Não porque criei irredutíveis entre si, mas porque me parecem tão extremamente complementares, etc e tal. Até que um dia vamos para 30, gente, 44 minutos, eu tô cansado já. 30. Métodos caracterizados como ativos são aqueles que incentivam os alunos a envolverem-se no processo de aprendizagem. Gente, metodologia ativa, né? Aqui está falando sobre as metodologias ativas. O que a gente tem como metodologias ativas? A gente tem, ó, o ensino híbrido, estudo de caso, a pedagogia por quê, né? Aprendizagem baseada em problemas. Aprendizagem baseada em quê? Em projetos. Aprendizagem baseada em quê? Também, né? Em fases, em pares, em times e mais um monte de coisa, né? Rotação por estações, etc e tal. Aula expositiva e seminário, não. Sala de aula invertida, ok. Estudo de caso, ok. A rotação por estações. Então, com certeza, essa é a letra B aqui, tá? A educação à distância, não. A novas tecnologias da informação, não. Aulas práticas no laboratórios. Você pode ter uma aula prática, você leva os moleques, os alunos lá e dá a sua aula, ó, tradicional, sem que o aluno tenha qualquer tipo de protagonismo, não seria metodologia ativa, tá bom? E usar a tecnologia também de maneira tradicional. Então, é com certeza a letra B. Beleza, pessoal? Então, aqui a 30, letra B. É isso sobre metodologias ativas, tá? Valeu, obrigado. Acabamos, tô cansado, vou tomar minha água, vou descansar, que a semana tá corrida, tem muita coisa para fazer, beleza? Um forte abraço, parabéns por ter feito a prova. Você que está estudando, parabéns por estudar. Não desanime, concurso é sempre extremamente muito difícil. Eu não sou daqueles que vou dar um tapinha nas costas e vou falar: olha, né? É fácil, estude, você vai conseguir, tira de letra. Não, é difícil, você tem que priorizar algumas coisas, deixar de assistir filme, deixar de jogar bola, deixar de sair na noite, deixar de um monte de coisa e ao mesmo tempo cansar no momento de fazer as provas. É frustrante, é muito cansativo, mas vai dar certo. Tô na torcida e ó, sabe de uma coisa? Pouca gente está se interessando pela área da pedagogia. Então, futuramente vai ter menos concorrência nos concursos públicos, tá? No ano passado, a gente tem pesquisas aí, muita gente deixou de frequentar aulas na graduação nos cursos de licenciatura. A gente tem uma fuga de professores. Então, a gente tem que melhorar a qualidade, melhorar o salário, melhorar a estrutura, etc e tal. Uma coisa que eu percebo também é que as salas de aula são lotadas. Muita gente reclamando que, ao sentar-se para fazer a prova do concurso, não tinha espaço para você se acomodar, porque tinha muita carteira na sala. Então, qual que é a própria aprendizagem sobre isso? Que as salas estão superlotadas. A gente vive com 35, 40 alunos na sala. É um problemaço, a gente tem que revisitar isso aí e tem que dialogar para melhorar essa nossa estrutura. Valeu? Força! Vocês têm um amigo aqui, então vamos sempre pensando a sociedade de educação e a complexidade do real. Valeu, até mais, tchau, tchau.